Tem perguntas, não tem, Nari? Tem sim. Tem uma pergunta da Nara Bianconi no chat. A pergunta dela é a seguinte, pode ser para os dois. Como é possível driblar os gargalos da alfabetização da rede de ensino brasileira para implementar as oficinas de comunicação? Alfabetização, né? Os gargalos de alfabetização dos alunos para implementar essas oficinas. Hoje a gente tem, acho que, se eu não estou enganada, acho que 9,6% de analfabetismo no Brasil, se eu não estou enganada. Do analfabetismo que a gente conhece como né, que não ler, escrever, enfim. Mas eu acho que o problema da alfabetização está maior ainda, né? Que é essa outra alfabetização que eu e o Alexandre, a gente lida com isso, que é a alfabetização mesmo para o mundo, para a imagem, para a palavra, para os textos do mundo, para o outro, né? Então, essa questão da alfabetização, a gente, no nosso caso, por exemplo, acho que na Rede CEP, o Alexandre pode falar um pouco mais, a gente tem exemplos de programas que trabalham com criança da educação infantil, que começam a ver o que é um jornal, a interpretar uma imagem, a tentar identificar a diferença, por exemplo, de uma publicidade para uma foto de uma notícia. E, gente, essa alfabetização que vai além de juntar letras e formar palavras, que é uma alfabetização que, né, que é para a gente entender o contexto em que a gente vive. Se a gente pensar na Finlândia, por exemplo, desde a década de 60, que eles já têm essa questão da mídia e educação na escola, e aí no currículo. Eles já trabalham com isso desde o final da década de 60. Então, você imagina que gerações de pessoas, de alunos, quantas gerações eles estão à frente da gente nesse sentido, de leitura mesmo, uma leitura contextualizada. Então, essa alfabetização, esse gargalo da alfabetização, ele está ligado também a esse nosso atraso. Né? Se você pensar bem, o Brasil já entrou atrasado na escrita, digamos assim. A gente só foi ter imprensa, né, em 1808, com a chegada da família real no Brasil. No século XIX, se você for olhar a Universidade de Salamanca, na Espanha, do século XII. O Brasil foi o último, se eu não me engano, país da América do Sul a ter universidade. Então, a gente tem um atraso que a gente precisa tentar dar conta mesmo. E quando pensar em alfabetização, é sempre na perspectiva de uma alfabetização mais ampla. Né? Claro, sem dúvida, sem dúvida. Acho que você não dribla, na verdade. A natureza é uma só. O problema é o mesmo e a solução talvez seja a mesma, né? É dar contexto para essa alfabetização, é ampliar esse olhar de alfabetização, né? A alfabetização funcional em relação a quê? Né? E, assim, o que mais me incomoda, assim, no universo particular da educação é que as coisas são estudadas há muito tempo e a gente está falando coisas do século passado. Da década de 30, os pioneiros da educação nova, já está lá. Se você pega os textos da Anísio Teixeira, está lá escrito a importância da mídia na escola, de você ter esse tipo de alfabetização, de leitura crítica, enfim. O Célestin Freinet, um educador francês que na década de 30 fazia jornal escolar e foi expulso da educação formal francesa porque fazia jornal escolar no sistema de educação. Então, é um papo velho quem está tendo aqui. Não tem nada de novo. Isso que é o pior. Tem nada de novo. Tem nada de novo. Tem mais perguntas, Mari? Tem mais uma pergunta diretamente do Uruguai, de Priscila Gonçalves. Perguntando que com esses projetos, com essas oficinas de educomunicação, se os alunos passam a ler os jornais criticamente e se vocês podem citar alguns exemplos. A gente fez uma pesquisa em 2008 em 7 capitais brasileiras com grupos focais de professores e alunos que já trabalhavam com o jornal há pelo menos um ano e de forma sistemática, para a gente ter uma noção do que isso realmente trazia de benefício, de como isso era. E uma das coisas bacanas que a gente viu é que esses alunos que têm trabalhado com mídias, e mais especificamente no nosso caso com o jornal, de forma sistemática, né, com professores com formação para isso, eles passam sim a ter uma leitura mais crítica de todas as mídias e do próprio jornal, a ponto da gente ter, por exemplo, alguns depoimentos do tipo, por que a minha comunidade que é pobre só aparece nas páginas do jornal quando tem violência, né, quando tem alguma coisa ruim? Por que a gente não aparece de outra maneira? Então, eles vão questionando, e isso para nós é muito bacana, porque é sinal que o trabalho está sendo bem feito, né? É sinal que o professor está conseguindo despertar nesse aluno uma motivação para dizer, olha, peraí, eu quero aparecer no jornal, se eu tiver que aparecer de outra maneira,
tem artistas na minha comunidade, tem coisas boas acontecendo, a minha escola faz alguma coisa legal. E isso é bacana porque quando o trabalho é bem feito, ele reflete na redação, a redação ela passa a entender a escola, a comunidade de outra maneira, e isso vai gerando um círculo interessante, né? Um vai aprendendo com o outro. Expansão, né? todo mundo vai Cada um vai melhorando um pouco e vai ajudando o outro a amadurecer o que está fazendo, o que tá escrevendo, o que eles estão refletindo na escola, que volta para a redação. O pessoal da redação, é como o trabalho lá do Espírito Santo, como esse trabalho que foi feito. Então, isso é legal, porque é um trabalho de leitura crítica, que retroalimenta a redação, que vai trabalhando de forma mais... a valorizar o professor, a escola, o que está acontecendo na região, né? Eu tenho uma preocupação, assim, nesses processos, que em pesar a produção de novos conteúdos de forma tão importante quanto a leitura crítica. Quer dizer, nos meus processos, eu tendo a valorizar a produção. Eu acho que o poder construtivo da crítica vem da produção. Então... No fundo, os projetos de educomunicação, eles têm expressão. É a expressão do aluno. Então, eu acho que assim, a leitura crítica é um estágio, eu acredito, desse processo todo. Né? E o que sai é um produto deles, né? Que é a Cristiane falou. Então, é um processo. É um processo, né? É um processo. Eu tenho uma preocupação muito grande de que, eu acho que o que mais pode agregar, além da leitura crítica do jornal, e eu não vejo tanto quanto oficina, eu acho que o grande dilema que a gente tem que ter hoje é como deixar de ser oficina. Assim, né? Eu acho que como isso passar a ser parte do DNA da escola. Né? É que o aluno tem a voz na escola. Acho que essa é uma questão central. O aluno tem expressão, né? Porque ele tem esse direito. Né? A escola pode garantir esse direito para ele, deve, não garante muitas vezes. Então, lá, produzindo mídia, ele tem a possibilidade de se expressar. E de responder uma pergunta, que é a pergunta que nunca foi respondida, que é: que educação você quer? Qual a escola que você sonha? Nunca ninguém perguntou isso para ele. É verdade. Não é? Nunca ouvi essa pergunta. Pois é. Mas assim, mas ele é um infante que não fala e não pensa? Ou ele é um... É para ele isso. É para ele. Ele é o cliente. Ele é o cliente da escola, né? Então, eu acho que esse processo de educação... E até eu participei de um grupo aqui em São Paulo, na GV, com as escolas particulares, que estavam pensando gestão. A minha contribuição lá, estão pensando realmente que agora, na escola particular, o aluno está começando a ser cliente também. Mas o cliente não numa perspectiva pejorativa, como às vezes você... Né, assim, eu acho que é importante falar, assim, que às vezes quando você fala, a escola... ver o aluno como cliente. Não, tem pessoas que usam essa questão do cliente como uma visão pejorativa de negócio. Eu sou cliente, eu cobro. Mas eu acho que é nesse sentido de você melhorar, de pensar o aluno que está lá dentro. Mas a escola é uma prestadora de serviço público ou particular, então ela tem cliente, mesmo em termos de mesmo negócio. Público. Então, assim, ele é um cliente no sentido de que ele é o beneficiado. Né? Então, ele precisa ter essa voz ativa, inclusive na educação particular e pública, e a chance de se produzir comunicação é uma chance de colocá-lo com a boca no trombone. Isso não quer dizer reclamação, quer dizer ele tem uma voz ativa no que é chamado de ecossistema de comunicação, que é a própria escola. Né? Então, eu acho que o que as redes trazem de novo, na perspectiva da comunicação, não é a leitura crítica, é a produção. Eu acho que a leitura crítica sempre existiu, é importante ela estar, mas eu defendo muito que a produção seja a ênfase do processo, sabe? Eu acho importante. Até porque quando ele produz, ele vê exatamente, ele acaba tendo uma dimensão maior da leitura crítica a partir do momento em que ele vê que para ele escrever aquele texto ele precisa ser editado, ele precisa ser debatido, aqui nem tudo que ele quer escrever ele vai conseguir, ele escreveu uma coisa, mas o colega que viu o mesmo evento escreveu outra coisa, então ele começa a ter uma noção do que é realmente a produção de uma mensagem, né? do que é um mundo editado, e até da importância mesmo dos veículos, né? Seja ele televisão e tudo, enfim, ele está produzindo informação que não é o mesmo que conhecimento, né? Que também eu acho que é bacana. Às vezes a gente tem que ter cuidado para não virar acumulador de dados, porque tem tanta informação que a gente vira acumulador de dados, não necessariamente a gente transforma aquilo num conhecimento que possa ser usado na nossa vida ou na melhoria das nossas condições, né?